Muito bom dia a todos que acompanham, então, hoje também o programa Algo a Mais. Hoje no programa teremos o Gil Ribeiro, a Érica Garda, que fazem parte do programa Papo Reto. Vamos receber também a Lauana Blanco, que está representando a UX nesse Papo de Jovens, né? Então, pessoal, eu quero frisar também, agradecer a todos que estão acompanhando a nossa live e dizer que, visto Beneduzzi, agradecer a loja, né, que nos patrocina e que oferece os looks lindos para mim usar. E também quero falar da Odontologia Pazinato, né? A Dai, um amor de pessoa, ela recebe a todos sempre muito, olha, ela é muito querida, principalmente crianças. Então, quem precisar de um sorriso lindo, vai para a Odontologia Pazinato. E Interne Móveis e Decorações. A Interne também, meu Deus, é o sonho de consumo para qualquer pessoa que está montando sua casa, certo? Então, decorando ou trocando a sua decoração. Então, pessoal, eu quero agradecer do fundo do coração a todos que estão nos apoiando. E vou pedir pro Doug, roda a vinheta que estamos iniciando o Algo a Mais. E antes de chamar os meus convidados, eu quero também comentar que a gente vai ter uma participação especial de vídeos sobre ansiedade, que é um dos principais problemas dos jovens, né, assim que eles saem do segundo grau. E a psicóloga Chayane Marcante mandou uns videozinhos para que a gente possa colocar na nossa conversa e a gente falar também, ter a parte mais correta sobre o assunto. E agora eu vou chamar todos os meus convidados, né? São 3 convidados: Gil Ribeiro, a Érica Garda e vou chamar a Lauana Blanco. Sentem, pessoal. Bom tudo dia, bem? Tudo bem? Bom dia. Então, estou muito feliz em recebê-los hoje para o programa Algo a Mais, né? Que retornou ontem a grade da Conecta. E dizer que eu estou muito feliz em poder falar desse assunto, né, que são os desafios dos jovens. Por que nós pensamos nesse assunto? Porque a gente sabe que em casa podem ter mães que estão, assim, um pouco perdidas, né, não conseguindo entender o seu filho, às vezes. Então, é uma situação que eu acho legal, é um assunto que eu acho legal para que a gente possa comentar aqui, né? Então, vou pedir para que vocês se apresentem. Vou começar pela Érica. Bom dia, Érica. Bom dia, Laura. Então, se apresenta para o pessoal em casa. Muito bem. Quero dizer primeiro que é um prazer estar aqui conversando contigo. Eu sou a Érica, eu tenho 19 anos, eu faço jornalismo na PUC, em Porto Alegre. Sou apresentadora do Papo Reto, né? Um dos apresentadores. E eu quero dizer também que é muito legal ter esse espaço para a gente debater e conversar, e espero que vocês gostem. Ótimo! Então, vou continuar por aqui. Eu Gil? sou Jordano, um dos apresentadores do Papo Reto, um dos donos do Galo Doido, faço publicidade e propaganda e arquitetura na Unicinos. E, por enquanto, acho que é isso. Vamos começando a inovar. Isso aí! E, Lauana, bom dia. Bom você. dia! Então... Prazer estar de volta aqui na Conecta Mais e no Algo a Mais também, Sim, né? Isso. Conversando com os web espectadores. Então, eu trabalho com a Universidade de Caxias do Sul e sou analista de relações com o mercado. O que é que isso significa? Que eu faço a parte comercial aqui no campus de Nova Prata. Ótimo. Então, prazer estar falando sobre um tema tão relevante, né? Como ansiedade. Isso aí. Então, pessoal, realmente, a questão, principalmente, que a gente gostaria de chamar a atenção para o pessoal de casa, é principalmente a questão da ansiedade. Então, eu vou começar, porque nós temos os vídeos que a Chayane nos encaminhou, né, a psicóloga Chayane Marcante, que ela justamente vai falar um pouquinho qual é a visão da ansiedade e como a gente pode detectar a ansiedade na nossa vida. Então, a gente fez esse questionamento para ela e ela nos encaminhou a resposta. Então, para a gente iniciar o nosso papo, eu chamo o primeiro VT
da Chayane. Doug, pode rodar para nós? Olá, eu sou Chayane Ashpon Marcante, sou psicóloga e vim conversar um pouco sobre o que é ansiedade e quando nós podemos buscar ajuda profissional. Então, para pensar o que é ansiedade, é interessante a gente considerar que é uma emoção que atravessa todas as pessoas. E esse atravessamento ele vai ocorrer de uma forma muito singular, a partir de cada experiência, de cada vivência, de cada história dos sujeitos, né, que sentem-se ansiosos. E ela pode ser desencadeada por inúmeros fatores. Tem também alguns critérios diagnósticos, né, algumas classificações diagnósticas para situações de sofrimento psíquico grave que vão estar dentro desse espectro dos transtornos de ansiedade, como um transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, transtorno do pânico, né, que são alguns bastante conhecidos. Mas o mais importante dentro disso, né, dentro de uma avaliação, dentro de uma compreensão do que é a ansiedade, é poder encontrar qual é a representação que isso tem para cada sujeito e de que forma essa ansiedade influencia no dia a dia, na vida, na história e se ela é ou não uma situação de sofrimento. Muitas vezes a ansiedade, né, ela surge como algo protetivo, que prepara o corpo para alguma ameaça, para alguma situação nova, que pode ser compreendido como um perigo. Então é nesse ponto que a ajuda profissional ela pode ser bem-vinda, quando o sujeito ele deseja pensar sobre as suas questões, de onde essa ansiedade vem, com que ela se associa, e assim fazer um processo de reconstrução em relação a essa sintomatologia que decorre de um quadro ansioso, porque é impossível fazer uma simples retirada desse sintoma, né, mas compreender qual é a sua função dentro de todo um funcionamento psíquico. E, claro, poder observar quando que esses quadros ansiosos, essas situações de ansiedade, elas se tornam prejudiciais no sentido de o sujeito se sentir incapacitado de fazer situações da sua vida cotidiana ou situações que deseja tomar decisões, enfim, quando ela se torna incapacitante de alguma forma. Acredito que sejam situações em que a ajuda profissional possa ser pertinente, claro, desde que o sujeito deseje passar por esse processo. Então, ouvimos um pouquinho sobre ansiedade e agora eu vou começar a questionar aqui o pessoal, vou conversar principalmente com a gurizada primeiramente, para saber se vocês tiveram crises de ansiedade, como é que foi a saída ali do segundo grau, a escolha, né? Vocês já sabiam o que vocês queriam fazer, enfim. Então, quem gostaria de começar a responder aqui para mim? Quer começar, Gil? Pode ser. Eu fui uma maneira meio aleatória, assim. Eu sempre fui meio que no feeling, assim. Eu não sabia o que escolher, não sabia até o dia que minha mãe me ligou e disse: Jordano, tu vai querer o quê pro vestibular? Aí eu falei, bota arquitetura, né? Porque, tipo, eu gostava de história, gostava de artes, gostava de matemática, eu disse... E o pai é arquiteto, E o pai é arquiteto, então uni o útil ao agradável. Só que todo o rolo que eu não, sabe, eu entrei no curso, não era tudo aquilo que eu imaginava. Aí eu acabei ficando um ano aqui e vi que eu preferia publicidade e propaganda. Só que a publicidade e propaganda não é um curso que tem base na sociedade, não é um curso que tem uma regularização, entendeu? Então, tu fazer o curso ou não fazer, no mercado profissional não importa. Então eu disse, então eu vou fazer os dois. Então, porque já que a arquitetura tem base e eu amo publicidade, eu vou fazer os dois. O pessoal disse, tu é louco? Mas o pessoal tá valorizando bastante a publicidade, principalmente em começando épocas a valorizar, agora, né, com a pandemia e tudo mais. É porque começou a se mostrar importante. Né? Começou a se mostrar importante, porque se tu não faz uma boa comunicação, acontece o que está acontecendo hoje, com as fake news, entendeu? O pessoal não bota em... Eu fiz até um texto de tão revoltado que eu tava, sobre a nota de repúdio que tá na fama agora, sobre essa questão o pessoal não dá importância para a comunicação como deveria, e hoje a gente tá vendo onde tá chegando, em terra plana, antivacina,
Sim, entendeu? sim. Tá feia a situação, tá muito Claro. feia. E Gil, só uma coisa, tu tem quantos anos pro pessoal em casa Eu saber? sempre dizer, eu fiz 22 faz 2 semanas, eu acho. Então tu já faz uns 2, 3 anos que tu saíste do ensino... Sim, faz 5 anos. 5 anos. Não sei, com 16 para 17. Então, na realidade, em toda essa tua, né, tua experiência de mãe, né, a mãe pedindo o que tu vai fazer, que hoje é o último dia e tudo mais, gerou aquela ansiedade, gerou aquela... Pra ti, tu sentiu talvez Pressionados? Não me senti pressionado porque minha família sempre foi muito do diálogo, entendeu? Eu não me senti tão pressionado. Eles pediam, o que tu vai fazer, entendeu? O que tu vai fazer? Sabe, eu dizia, eu penso nisso. Aí eles conversavam, eu pensei em filosofia. Meu pai disse, na época eu não gostava de ler tanto. Meu pai disse, tu vai ter que ler bastante, tu vai ter que escrever bastante. Aí eu pensei, talvez não seja pra mim. Hoje eu gostaria de fazer filosofia, apesar de não ser um curso tão valorizado. Mas no futuro eu penso em continuar. Aí foi assim, até que a arquitetura sempre teve ali no assunto por conta das matérias que eu gostava. E por conta do meu pai, né? E hoje tu te sente bem fazendo as duas faculdades, Muito Gil? bem, eu fico muito feliz. Eu ia muito mal na arquitetura, eu sempre rodava em algumas cadeiras. Quando eu comecei a fazer as duas, eu comecei a passar com tudo, entendeu? Tudo nota 8 pra cima, nem eu acredito. Com certeza, tem as que eu vou mal, né? Tem as que nem sempre todo mundo gosta. Mas eu, sabe, eu até me surpreendi, porque eu tô passando em todas, assim, de brincadeira. Certo. E, Érica, como é que foi pra ti a escolha, né, na saída do segundo grau? Como é que foi essa questão de, poxa, eu tenho que escolher o que fazer? Tu já tinha alguma coisa definida ou mesmo teve aquela ansiedade pra, eu preciso saber logo o que eu quero fazer? Bom, desde que eu me conheço por gente, assim, sempre gostei bastante de falar, escrever e tal. E aí eu sempre pensei, vou fazer jornal, né? Que era o que eu tinha em mente, assim, de fazer. E aí eu lembro que quando eu era pequenininha, ainda um veículo veio aqui para Nova Prata para fazer um teste, a pessoa poderia apresentar um jornal durante o meio-dia, e eu não passei, tipo, daí eu já fiquei, ai meu Deus, tô triste. Aí, se eu não me engano, quando eu tava no ensino médio, eu participei de um filme como figurante, um filme de Selton Mello, que foi gravado aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a me apaixonar pelo mundo do teatro, da TV e tudo mais. Aí eu estudei em escola pública, então no terceiro ano do ensino médio eu fiz um cursinho para tentar passar no vestibular, para tentar ingressar em alguma federal, né? Então no terceiro ano eu pensei assim, vou fazer teatro. E tipo, eu tinha para mim que o teatro ia ser minha vida e tudo mais, aquela vibe. Fiz o terceiro ano, eu estudava de manhã e à tarde eu fazia o cursinho. Aí eu consegui passar em teatro no final do ano, a gente tinha uma prova teórica e uma prova prática, mas acabei não me encontrando no curso. Tipo, não gostei, enfim, tudo mais. Porque o primeiro dia que eu cheguei lá, a professora pediu o motivo do porquê que a gente tinha escolhido teatro, né? Eu comentei, porque eu quero ser famosa. Eu disse, acho que eu tô no lugar errado. E os meus colegas assim, não, porque eu amo atuar, porque o teatro é a minha vida, porque... E eu pensei, não, tô no lugar errado. E aí eu vi que eu não poderia escolher um curso pensando nas consequências, né? Porque a fama ia ser uma consequência que o teatro me traria, talvez, né? E então, não acabei me encontrando no curso, fiz um semestre que me ajudou bastante, porque eu tive aula de voz e tudo mais. E aí mudei pra PUC e tô fazendo jornal agora. Tô já indo pro 4º semestre. Ótimo. Tô muito feliz daí na escolha do curso. É isso aí, teve aquela escolha depois da troca, né? Então, dá pra sentir que teve um pouquinho... Sabia o que queria, porém, né, tinha que adequar a escolha, né? Sim. Ótimo. E Lauana, em relação à UX, a gente está com uma entidade aqui, né, como a UX sendo representada, por quê? Vocês recebem muitos jovens, certo? Diariamente. Pessoas que gostariam de estar cursando, continuando, porque eu acho que muitos jovens eu penso que muitos devem não querer parar o estudo assim que sai do segundo grau para não perder aquela vontade de estudar mesmo. Então, chega um pouquinho assim perdido para a universidade. E como a universidade recebe esse jovem? Sabe que foi bem gostoso escutar a fala deles dois, porque a gente acaba voltando no nosso próprio... Na época aqui dessa escolha também, né? Eu, no meu caso. Ontem, teve uma guria com a mãe dela lá no campus, e foi muito engraçado, porque ela disse assim, eu quero me inscrever para o vestibular, mas eu estou na dúvida entre ciência da computação e moda.
Então, são caminhos profissionais tão distintos, exigem habilidades tão diferentes, e o que a universidade faz, nesse caso, para quem tem interesse, existem grupos de orientação vocacional. Uma vez, isto era realizado de forma presencial. Hoje está sendo realizado oficinas online. São conduzidos por psicólogos, estudantes do mestrado, doutorado e também da graduação em psicologia. Então, foi uma coisa muito positiva que a pandemia trouxe, de disponibilizar de forma gratuita essas oficinas, voltadas exclusivamente para alunos do ensino médio. Então, ali tu tem a oportunidade de fazer algo que a psicóloga trouxe na fala, que é autoconhecimento. Se nós temos ansiedade, e o brasileiro, por uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde lá de 2017, foi constatado nessa pesquisa que nós estamos 3 vezes acima da média das outras populações do mundo em termos de preocupação e estresse. Então, sim, nós somos ansiosos. E isso vem de uma falta de se autoconhecer, se auto-observar e entender o que é que eu quero. Essa escolha é minha ou essa escolha é da sociedade? Então, a universidade busca ter esse acolhimento com os jovens e com a família também. Uma das formas é orientação vocacional. Segunda forma, ele pode conversar diretamente no 1 a 1 com o coordenador, com os coordenadores do curso, dos cursos desejados. Então, são algumas possibilidades que a universidade disponibiliza. Ótimo. E, turma, vocês acham isso válido, né? Chegar numa universidade onde tu pode, daqui a pouco, ter um auxílio? Eu acho, com certeza. Até eu, quando cheguei no jornalismo, conversei direto com o cara que coordena o curso e tudo mais. E foi muito bom, assim, trocar uma ideia. Até cheguei a conversar com professores e até com alunos. Porque eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, né? Ah, será que esse curso se encaixa comigo? Então, eu acho que conversar com alguém que já está nesse meio, conversar com professores, né, com pessoas que já estão ali há muito mais tempo, ajuda bastante, assim. Acho que foi até uma luz para mim. E foi algo que me fez decidir realmente em fazer o curso que eu estou fazendo. Ah, bacana. Eu vou até comentar que quem gostaria de mandar, talvez, algum questionamento até para o pessoal da UX, ou, mãe, você que está em casa e está um pouco de receio, quer fazer algum questionamento aqui para a gurizada que realmente pode ser a faixa etária do teu filho, e para ver se batem as histórias, pode questionar, porque a gente sabe que a troca de ideias e a aproximação das pessoas vale muito, né, nesses momentos. Tanto que a gente trouxe a psicóloga que ela enviou os vídeos, mas a gente também quer ter essa troca de experiências e de vivências, né? Pessoal, agora eu vou chamar... Doug, será que eu posso chamar um videozinho do Outubro Rosa? Que nós temos na Conecta Mais. Agora eu só vou abrir um parênteses na nossa conversa. Um projeto que é... para a gente poder valorizar essa época tão importante que é o Outubro Rosa. Claro que sempre é momento, sempre é mês de se cuidar. Ontem mesmo nós falamos sobre o autocuidado. Então, o que eu acredito que seja importante chamar a atenção, principalmente nessa época, no Outubro Rosa. Então, se conseguimos, Doug, conseguimos chamar o VT agora? Eu descobri o câncer quando eu vim morar aqui nessa casa. E eu saía muito leite do meu seio. E eu amamentei 1 mês, 2 meses os meus guris. E eu sabia que alguma coisa estava errada, mas eu não queria admitir, tá? E um belo dia, alguém soube que eu estava assim, veio ver e me encaminhou em Guaporé para uma mamografia. E aí me chamaram para outra, e eu tinha câncer. E ele era bem violento, era maligno, e eu comecei a me tratar em Caxias. Foi horrível a tarde que eu soube, e ao primeiro câncer que eu tive, eu sempre dizia:
eu perdi o chão. Não, essa não é a frase correta. Eu ganhei o chão. Eu aprendi a ser família, a gostar mais dos meus amigos, a ter mais atenção com o povo, com o marido, com os meus filhos, que, bem dizendo, não fui eu que criei eles. E eu aprendi que eu tinha uma família. Então não é que eu perdi o chão, eu ganhei o chão. Foi difícil. Era uma época assim que a gente estava numa crise bem difícil. Muito difícil, com muita dívida. E eu precisava ir até Caxias do Sul. Dependendo do SUS, não era que nem agora, há 17 anos atrás. Eu lembro que eu fiz 2, 3 viagens. Como eu não tinha dinheiro para fazer um exame, eles não queriam me começar a me fazer quimioterapia. E eu não tinha condições. E depois, por um certo tempo, eles me fizeram um exame e eu comecei as quimio. Para mim não foi fácil, garanto que não. A minha família sofria muito. As 2 minhas famílias, elas sofriam demais. E eu tinha que me mostrar forte. Daí desde lá, eu sempre me pintava. Me pintava muito, porque daí eu não tinha aquela cor amarela. E desde lá, eu comia tudo o que me diziam. Mas eu vomitava tudo também, mas para todo mundo eu estava sempre bem. Então, acho que isso ali veio me trazer uma grande coisa para minha família. Amor à família, amor aos filhos, amor ao marido. Não é que eu não tinha. Eu me achava assim que não era tudo como que é agora. E daí eu não perdi o chão, eu ganhei um chão para ser livre, para aprender a voar, que eu não sabia. No meu segundo câncer foi um pouquinho pior, porque era uma retirada de estômago, eu nunca tinha ouvido falar. Apesar que no primeiro, quando eu retirei o seio, eu tive uma grande decepção quando eu fui no médico do coração, que não é o Dr. César, porque o Dr. César é o nosso médico da família, é muito meu amigo. E esse médico me disse: tu conhece tal pessoa? Conheço. Simplesmente ela tirou o seio. Ela durou 14 anos, mas o marido dela não quis mais ela. E para mim, foi uma decepção. Sentei no banco lá do hospital, chorei muito, entrei no alto, liguei a todo volume e chorei e fiquei por lá, até que me passasse. E depois eu me coloquei de pé. Eu falei assim: quem gosta de mim vai gostar assim como eu sou. Aí eu fui no Dr. César e o Dr. César também me disse: não, Marta, não faz isso, porque o corpo pode rejeitar. Eu tentei por 4 anos colocar o seio. Eu nunca consegui. E daí o SUS um dia dava, um dia não dava, um dia eu tinha infecção, outro dia não. Então assim, quem gosta de mim vai me gostar assim, não vai fazer diferença. Por isso que eu digo, eu aprendi a andar. Não é que o chão me escapou, não. Eu aprendi a voar sozinha. Por isso que quando veio o segundo câncer, nossa, tirar o estômago, era difícil. E os meus filhos procurando alguém para me dizer como é que ia. Eu tirei o estômago tranquilamente. Mas agora se conversa de câncer, né? Há 17 anos atrás, a gente tinha que se manter escondido. E eu fiz uma mensagem que até hoje eu não tenho ela. E eu guardo tudo. Para cada pessoa que vinha me visitar, eu entregava a mensagem para elas lerem. Era um tipo de uma despedida.
E um dia eu ganhei um livro, Violetas na Janela. E eu conheci que no outro mundo também era bom. Que eu não tinha que ter medo da morte, sabendo que quem tinha câncer na época tinha a morte, né? E eu pedi a Deus que me deixasse viva até que eu criasse os meus filhos, que eles crescessem e tomassem um rumo. Hoje eles não são doutor nenhum, mas eles trabalham, que para mim é o importante. Também meu marido não é doutor, mas é um grande homem. E a minha família também, simples, mas é a grande família. E os meus amigos, idem. Você que é mulher, você que se ama, você que quer viver o amanhã, se cuide. Vai ao médico, porque o autoexame, para mim, não ia adiantar. O meu nódulo estava bem para dentro, nunca eu ia notar. Então, sempre uma mamografia, ecomamária, isso é muito importante e o SUS dá hoje. Não é que nem no meu tempo que não dava. Então, se você ama a tua família, vai e faça. Porque depois não pode dizer perdeu o chão. Tem que dizer que ganhou um chão para poder voar, ser uma águia. Então, pessoal, depoimentos como esses, a gente vê que realmente vale a pena se cuidar, que a gente precisa nos valorizar e todo ano, né, pensar. Claro que a gente aqui chama atenção pro câncer de mama, mas qualquer sentimento, qualquer coisa que tu te sinta pelo corpo, vá procurar. Não, hoje não tem essa de deixar para amanhã. Temos todas as possibilidades e facilidades à mão. Então, é o apelo que a Conecta Mais deixa para que todos se cuidem. Homens e mulheres, né? Homens e mulheres, Homens, né, né, Gil? que A o gente estava câncer não- conversando aqui enquanto estava rodando o VT, que a gente estava assistindo, e realmente o Gil levantou, né, a questão de que homens têm, sim, câncer de mama, Tem, né, sim. Gil? É um pouco mais raro, mas não deixa de não ter. Então É tem que se isso cuidar aí. igual. Então a gente fala outubro rosa, é mulher, né? Isso que não. Mas enfim, todos sentindo sintoma tem que procurar. Então, pessoal, eu vou pro intervalo e em seguida a gente retorna com o nosso papo hoje sobre os jovens, ansiedade, enfim. Vamos lá. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia. Construindo novos sorrisos. Há 20 anos, a Interne traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. E pensando em você, para comemorar esta data especial, a Interne lança 3 sorteios para deixar seus ambientes ainda mais lindos. São 2 sorteios pelas redes sociais e 1 pela loja física. Interne, móveis e decorações. A proposta do ensino do Colégio Aparecida mescla a tradição com a inovação, tanto pedagógica quanto tecnológica, com disciplinas integradas que enriquecem e facilitam a aprendizagem. Turno extracurricular, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico em enfermagem. Colégio Aparecida. Preparo para ir além. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui.
Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Então estamos voltando, né, com o programa Algo a Mais. E agora eu vou chamar a Mona, que está ao vivo, e vai trazer alguns dados para nós sobre ansiedade. Então, Mona... Bom dia, Laura. Bom dia, Lauana, Érica, Gil. É um prazer estar ao vivo com vocês nessa manhã de quinta-feira, né, no Algo a Mais. E como a gente está conversando um pouco sobre ansiedade, eu trago algumas curiosidades que talvez vocês e os nossos telespectadores não tenham conhecimento, mas que são muito importantes para que a gente faça uma reflexão, né? O nível aqui do Brasil não é algo muito legal, né? Então a gente traz agora algumas informações. A Fiocruz, em alguns estudos, apresentou que esse ano, por conta da pandemia, os níveis de estresse, ansiedade, depressão e insônia estão crescendo cada vez mais de um jeito drástico. Isso porque as pessoas, por conta do isolamento social, não têm esse contato, né, com as pessoas, e também não se sabe, não se tem uma resposta de quando é que essa pandemia vai terminar. Então, algumas pessoas desenvolvem esses transtornos por conta de não terem essas respostas e também por conta de não saber o que fazer mais em suas residências, né? Além disso, quando a gente fala especificamente do fator ansiedade, a Organização Mundial da Saúde aponta que as mulheres entre 45 e 49 anos têm um índice mais elevado de aparecimento, né, desse transtorno que é a ansiedade. Aí a gente vem lá para a lei, do projeto de lei de 4.432/20 desse ano, né, que diz assim: torna obrigatório o atendimento psicológico e psiquiátrico para as mulheres gestantes nas unidades do Sistema Único de Saúde que façam um acompanhamento gestacional. Por que isso, né? Além de que as mulheres, elas têm esse nível mais propício de desenvolvimento da ansiedade, quando a mulher está grávida também, estudos apontam que ela tem essa facilidade, digamos assim, de desenvolver alguns transtornos, porque as mudanças são diversas, tanto no corpo, quanto no seu dia a dia, né? Porque é uma criança que está no seu ventre, então as mulheres estão sim com esse direito de atendimento psicológico ou psiquiátrico regidos pelo SUS. Mas aí nessa semana, a gente teve então esse decreto do nosso presidente que estaria privatizando os atendimentos do SUS. Felizmente foi revogado, então a gente continua com os atendimentos como estavam, né? Felizmente digo, porque é um sistema que pode parecer para muitas pessoas que não funciona, mas ele funciona assim e muito. Ele ajuda diversas pessoas, então vamos sim defender o SUS para sempre, né? Além disso, aqui eu trago mais algumas estatísticas muito interessantes da Organização Mundial da Saúde, que aponta que o Brasil tem a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. E o quinto com depressão, com casos de depressão. Segundo as estimativas da OMS, a Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno de ansiedade. E a depressão afeta 5,8% dessa população. Aí tu pode me perguntar, Mona, esse estudo apresenta também quais são os fatores que desenvolvem, né, esses transtornos? Sim, apresenta. Aqui tem alguns fatores, então. Os especialistas apontam que nesse cenário os fatores socioeconômicos, como pobreza, desemprego, e ambientais, como o estilo de vida das cidades grandes, são os fatores que mais influenciam no aparecimento desses transtornos. As pessoas, né, cada pessoa é um indivíduo, cada pessoa desenvolve a sua ansiedade de um jeito e consegue também combatê-la da sua forma.
Existem pessoas que comem chocolate, por exemplo, antes de fazer uma prova para ficar um pouco menos ansioso, né? Existem pessoas que fazem yoga, pessoas que fazem exercícios, pessoas que usam óleos essenciais, como foi a pauta de ontem do Algo a Mais. E agora eu faço a pergunta para vocês, pessoal. O que é que vocês desenvolveram para combater essa ansiedade que faz parte do nosso dia a dia como um todo? Um bom dia a todos. Ótimo, Mona. Muito obrigada pelos dados. Aqui ela trouxe dados diversos, de várias faixas etárias, enfim. Então, a Mona, ela realmente conseguiu trazer para nós uns dados bem legais que a gente pode até vir a debater, né? Justamente por causa da questão da ansiedade, né? Que aqui a gente está com jovens, né? Falando sobre jovens, né? Mas é um mal que está na sociedade, né? Como um todo. Então, turma, vou começar contigo, Érica. Tem alguma coisa que te faz dar aquela tranquilizada e baixar a tua ansiedade? Sim, até a gente teve um programa no Papo Reto que foi específico sobre a ansiedade e tal. A gente também trouxe diversos dados. E eu sou uma pessoa que, tipo assim, se eu tô mal, eu não consigo esconder dos outros, sabe? E eu não sei se isso às vezes acaba sendo um defeito ou algo bom, assim. E eu costumo chorar bastante, tipo, eu choro muito fácil. Tanto que uma vez eu disse, eu vou ser atriz porque eu sei chorar muito fácil. A pessoa chora, eu tô chorando. E aí, eu acho que por um lado, dessa questão de ser uma pessoa ansiosa, eu acho que é bom, sabe? Porque eu penso, por um lado, se eu guardasse tudo pra mim, não ia ser legal, assim. Então, ou eu choro, ou eu escuto uma música, ou eu sempre converso com alguém da minha família, minha mãe, enfim. E tento sempre pensar positivo, assim. Já passei por algumas coisas complicadas e tal, mas eu acho que sempre tu, talvez, conseguir pensar positivo já é algo que te ajude bastante, assim. E, Gil, pra ti? Pra mim, eu só queria dizer que eu já amo a Mona só dela defender o SUS. Mas eu acho que todo mundo, né? A maioria das pessoas devem defender esse lado, né? Fora partidarismo, fora, né, a questão que a gente tem sobre o nosso superior, mas não é, aqui não é nem ele não, nem ele sim, ok? Não é isso. A gente só comenta a questão de que realmente o SUS ele é muito bom, ele funciona. Eu já usei muito o SUS também. Todos usamos o SUS. Principalmente nas nossas cidades que são menores, né? Sim. As nossas cidades menores que têm a facilidade. E, claro que demora, às vezes o atendimento demora, mas tu tem o atendimento. Sim. E eu seguidamente, quando eu precisei rápido, né, pra hora, eu fui atendida. Tá? Então era urgente e fui atendida. Então eu não posso falar. Aqui na cidade não dá pra reclamar mesmo. É, isso. Então, Gil, como é que tu... Pra mim... eu gosto muito... Eu sempre gostei muito de sair. Sempre fui... Minha ansiedade sempre atacou por não sair. Eu comecei a me assustar quando isso aconteceu. Foi uma quinta-feira de noite e começou a me atacar a ansiedade, eu sozinho em casa, que eu moro em Porto Alegre, né? E começou a me atacar a ansiedade por eu não ter saído. Ali que eu me assustei, eu disse, a coisa tá feia, entendeu? Outro dia eu pensei melhor, mas na hora o que eu comecei a fazer é chamar um amigo meu pra conversar, entendeu? Ver se tinha alguém pra conversar, entendeu? Pra conversar sobre esse meu problema, entendeu? Talvez o que mais me ajuda, talvez, é as redes sociais mesmo. Pois é, a gente tem a questão das redes sociais agora, que elas vêm pra facilitar, mas também ela pode trazer ansiedade, né, Gil? Pois é, Ana Lauana, como é que tu vê essa questão das redes sociais, né, na vida das pessoas? Ela vem para ajudar e também não é tão, né? A gente tem que cuidar, tem que saber dosar essa questão, né? É como um cálice de vinho, que os médicos dizem que se você toma um cálice por dia, vai fortalecer o coração, né? Faz bem para a saúde. Mas se a gente bebe um garrafão todo dia, bom, certamente vamos ficar viciados. E a rede social tá aí para ser amigo ou vilão, vai depender da forma de uso, né? Claro. Pode ser muito bom, muitos negócios existem por conta única e exclusivamente das redes sociais. A gente pode citar a Conecta Mais, que até um tempo atrás era único e exclusivamente vinculado nas redes sociais, né, nas plataformas. Então, tudo vai depender da forma como a pessoa usa. E que conteúdo consome. E que também, conteúdo né? consome, certamente. A Erika falou sobre atitude mental positiva, né? Então vai depender do que tu te alimenta. Com certeza. Isso aí. Muito bem colocado. E eu vou voltar aqui. Érica, deixa eu pedir.
Porque um dos desafios do jovem de hoje, principalmente para quem sai, por exemplo, vai estudar fora, né? Porque nós moramos numa região onde nós temos grandes universidades, né? Mas a gente tem a questão que essa grande universidade também pode estar com outros cursos em outros lugares. Então, por isso, né, a busca de outras cidades para ir morar e tudo mais. Como foi para ti? Porque assim, tu mora numa cidade de 27 mil habitantes e nisso foi a Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, né? Como é que tu te sentiu nessa mudança, esse desafio para ti? Como é que foi? Sim. Bom, desde muito nova eu sempre achei jornais e tal. E aí tinha muita gente que dizia que em Porto Alegre tinha muito assalto e tudo mais, morte. Então eu já fui para Porto Alegre com aquele medo, meu Deus, vão me assaltar e tudo mais. Eu vou morrer? Eu vou morrer. Tanto que eu comprei um celular mais velho para tipo levar, sabe? Daí o meu celular tipo mais novo eu não levo para os lugares que eu vou. E aí o mais velho eu sempre levo. E uns anos atrás eu fui fazer um curso de teatro. Fiquei numa tia minha que já morava em Porto Alegre. Ela é daqui, mas morou uns 8 anos lá. E eu, tipo, geralmente eu ando com os braços cruzados, né? E ela me disse assim, não anda assim porque o pessoal percebe que tu é do interior e eles vão ou rir de ti ou tudo mais. Mas isso não era uma coisa que me incomodava, o jeito que as pessoas iriam me ver, sabe? Tipo, eu sei que tem muita gente que tem medo em relação ao sotaque. Não, vou chegar lá e falando em ti. Tanto que eu tenho pessoas que eu conheço que vão pra lá e uma semana tá falando em leite. Eu digo, com licença, não é assim. Às vezes vai um tempo pra te pegar o sotaque. E os meus colegas, até hoje, eles até que dão risada e tal. Mas tem gente que acha bonito, então eu disse, maravilhoso. Mas foi complicado, assim. O bom é que eu fui com a minha irmã. Então a gente saiu juntas e tal, alugou apartamento. A gente dividiu com mais uma amiga nossa também daqui. Então foi muito bom essa questão, sabe? O medo dos meus pais, principalmente da minha mãe, era com a questão de ônibus. E meu também. Sim. Só que é aquela história, quem tem boca vai a Roma. Então eu era bem louca, eu pedia pra todo mundo, se o ônibus vai ou não vai. E aí eu entrava, assim, e ia. E aí hoje eu acho uma coisa, tipo, normal, assim. Mas tenho bastante medo em relação ao assalto, assim. Eu acho que é uma coisa, tipo, porque eu não sei como eu ia reagir, sabe? Talvez eu ia dizer, não, querido, não vai levar meu celular. Leva eu, mas não leva meu celular. Com licença, sabe? Então eu não sei como é que eu ia reagir, mas é uma coisa que eu me acostumei, assim. Gosto bastante de Porto Alegre. Sinto falta, assim. Sim. Agora eu tô aqui desde março, então eu acho que como eu tinha ficado 1 ano e pouco lá, eu já tinha me acostumado com aquele ritmo, sabe? E agora parece que, tipo, não sei mais. Certo. Como é, tipo, quando eu voltar, como é que vai ser a situação? Mas tá gostando de Nova Prata, né, Erika? De ficar por aí nesses dias. Sim. É bom. Gosto. É bom. Gil, pra ti, como é que foi essa mudança? Eu fui bem relutante quanto a isso. Até fui até psicólogo pra trabalhar isso. Porque eu não conseguia sair de Porto Alegre. Não me adaptava. Tanto que eu achava que o não gostar do curso de arquitetura era por conta de Porto Alegre. Eu achava que vindo pra cá ia me ajudar mais. Só que hoje eu já me dou um pouco melhor em Porto Alegre, já dou melhor. Prefiro Nova Prata ainda. Hoje eu até dirijo em Porto Alegre, que pra mim seria a maior conquista da minha vida, é dirigir em Porto Alegre. Mas isso é tranquilo. O pior é dirigir em Caxias, eu te digo isso. Nada contra, mas é verdade. Lá é mais complicado. Passo Fundo também um pouquinho mais. A gente sempre fala que Caxias cresceu mais do que a estrutura que tem, né? E por isso que, né, enfim. E os ônibus na linha também ajuda muito. Mas enfim. Foi bem complicado, ainda mais que eu fui sozinho. Tu falou, claro, tua irmã talvez te ajudou. Mas eu fui sozinho pra lá, não tinha muitos amigos lá ainda, entendeu? Conhecia um que outro, perdido. Até me aproximei do meu diretor de marketing do Galo Doido lá, porque ele começou a estudar na mesma faculdade que eu, só que ele estava em Porto Alegre e eu estava em São Leopoldo, que não tinha meu curso em Porto Alegre ainda. Então, além de ir todo dia para Porto Alegre, eu tinha que ir todo dia de trem e ônibus até São Leopoldo, para estar nos Unicinos. Hoje eu já transferi para Porto Alegre, graças a Deus, não aguentava mais. Mas era todo dia 2 horas até lá e 2 horas de volta, entendeu? Então 4 horas só em trem e ônibus. Nossa. Então, e isso aí eu fui perdendo medo. Ela falou do celular. Eu também, no início tinha o celular velho e o celular antigo. O celular novo. Só que não adianta, tu acaba pegando o celular pra botando música. Tu acha que o cara não tá te cuidando, o cara que vai te roubar, entendeu? O cara vai dizer, meu, eu vi tudo botando música agora, acho que eu vou acreditar que tu tá acreditando com isso aqui, entendeu?
Então, aí eu acabei cansando e não usei mais o celular, acabava saindo da casa e tudo. Meu Mas Deus, a mãe devia enlouquecer. Agora a gente tem que falar da ansiedade da mãe. E se ela tentasse te ligar, imagina, o filho numa cidade grande, né? É bem E tendo que pegar ali metrô, ônibus 2 horas por dia. Não, E aí? minha mãe todo dia... Não, e eu via de noite ainda. Pra deixar minha mãe ainda mais louca. Mas ela pedia toda noite. Jordana, quando chegar em casa, me manda mensagem. E eu sempre esqueci. Entendeu? Eu mandava de vez em quando. Aí ela sempre Eu ligava acho que louca. agora é capaz dela ter se acostumado e agora ela pensar que quando manda mensagem é um problema. Não, o que a gente achou lá em casa, que eu achei uma saída muito boa. Como eu tenho uma relação muito boa com meus pais, mas eu não tenho problema que eles vejam onde eu fui. Então, eles botaram no localizador no meu celular e eu não tenho problema com isso, entendeu? Claro, eles respeitam a minha privacidade. Eles não, Claro. Na verdade, minha mãe, eu acho que fica de vez em quando. Porque mãe é mãe. Mas meu pai, tipo, não fica olhando. Só se por acaso, pra saber se eu tô em casa, pra saber, bateu um problema. Cadê o Jordano? Cadê o Jordano? Vou olhar no localizador, entendeu? Sim. Por exemplo, teve uns dias atrás que eu fui no aniversário do amigo meu, que foi num sítio lá nos Cafundó e não tinha sinal. Minha mãe devia estar louca querendo me ligar. O que ela fez? Olhou no celular, viu, ele tá num lugar que não tem sinal, entendeu? Porque ela viu que eu tava no meio do nada, né? Sim, sim. E aí, isso já ajuda muito. Só que não incentivo os pais que não têm relação boa com os filhos a fazer isso. Sim. Porque a chance dele se revoltar, a chance dele começar... Porque assim, ó, isso aí vem com a mentira, entendeu? A mentira vem aos pouquinhos, entendeu? A minha relação com meus pais é não ter mentira. Eu falo, eles vão ficar bravos, entendeu? Mas eu vou falar, entendeu? Aí porque eles sempre me botaram na minha cabeça que, olha, eu tô aqui para te ajudar. Por maior que seja a cagada que tu tenha feito, não é que eu vou te apoiar, isso aí, Claro, vai lá claro, e faz. sim. Não, mas eu tô aqui para te ajudar. Entendeu? Se os pais não ajudam, quem que vai ajudar, entendeu? Essa é a parceria, né? É saber dizer, tá errando nisso, meu, entendeu? O pai, ele tem que ter o direito de pai de cobrar, de Sim. mostrar o que é bom e o que é ruim pra ti. Sim. Mas essa história de poder ter essa abertura, né, é bacana. E é importante, às vezes, o pai, sabe? O pai diz, não vou cobrar porque eu também erro. O pai largou a faculdade, então não vou cobrar do filho porque eu também fiz isso, entendeu? Não é falar, eu errei nisso, eu não quero que tu erre também, entendeu? O pai, às Mostrar vezes... que não foi bom pra ti. Sim, mostrar que não é algo bom. Claro, claro. Sim, é isso que é importante. É importante o diálogo entre os pais, entendeu? E tu tentar entender, não entende o filho, daqui a pouco... Por isso, é muito bom lá em casa, porque tem minha irmã, entendeu? Se por acaso eu não entendo o que minha mãe quis falar, minha irmã traduz, entendeu? Não, mas é interessante isso aí, porque a gente... Como se formou as línguas? As línguas alemã, americana, nossa. Se formaram de uma língua só, entendeu? Começou a sair do nada, entendeu? A língua entre gerações também existem, entendeu? As gírias, entendeu? Esses dias eu ouvi supimpa. Eu não tenho nem ideia o que é supimpa. Não, eu tinha essa ideia, eu sei mais ou menos. Convides. Mas é tipo, ouvir supimpa, entendeu? Meu Deus, essa coisa estranha, entendeu? E às vezes volta essas linguagens e tudo, mas a forma, sabe? Uma palavra, às vezes tem que perguntar, tá, mas pra ti, essa palavra significa o quê? Entendeu? Porque a comunicação, ela já não dá ali. E daqui a pouco tu quer falar uma coisa pra tua mãe, mas ela entendeu outra. É isso que tu quer dizer. Então tem a irmã que é mais tranquila e ela fala a mesma língua. Tu tem a sorte de ter uma irmã, né? Eu também tenho sorte de ter irmão, né? Mais nervoso, então não ajuda muito. Às vezes, alguém que não eu tô esteja com emoção, porque às vezes quando tá discutindo com pai e mãe, é muita emoção, é um brabo, é com outro. Porque o relacionamento, a gente só fala relacionamento amoroso. Não existe só o relacionamento amoroso, existe relacionamento de amizade. E o relacionamento de pai e mãe e filho não deixa de ser um relacionamento. Ele também tem que ser cuidado, também tem que ser dialogado, entendeu? Também tem que estar ali na linha, entendeu? Tu tem que conversar com teu pai, tua mãe. Tem que conversar. Não, então essa boa convivência com o pai e a mãe faz também com que reduza até a questão da ansiedade, né? Isso aí. E, Lauana, eu vou pedir pra ti, então, agora, já que a gente falou da ansiedade, a gente falou dos desafios dos jovens, mas tu viesse também já faz um tempo pra cá, né? E tu era de São Paulo, pra quem não conhece a Lauana saiu de uma, né, metrópole pra vir a Nova Prata, Lauana. Eu sou paulista, sou da região do ABC paulista, Santo André, mais propriamente, mas eu morei em Pernambuco, morei na Bahia, em Salvador, e só grandes capitais. Então, quando vocês falam aí do dia a dia movimentado, da correria e desse medo que existe, é algo muito latente. E aqui no Sul faz 5 anos que eu moro, passei um tempo
em Passo Fundo e vai fazer daqui a pouco 2 anos que eu tô aqui. E, honestamente, apesar de ser da capital, né, eu prefiro bem mais a vida aqui no interior. Qualidade de vida. Sabe que antes da gente iniciar, estávamos conversando, né, sobre onde é que estão as oportunidades. Está na capital, está no interior. Eu penso que a oportunidade independe de onde nós estejamos. Nós podemos criar as nossas oportunidades. Eu morei na minha infância numa cidade de interior. E eu saí de lá acreditando que se eu fosse para a capital, eu ia ser rica e famosa. Não foi o caso ainda. Ainda, né? Mas já tá numa TV, Lauana. Mas já tô numa TV, olha, com grande repercussão regional ainda, né? Isso aí. E me surpreendeu quando eu voltei amadurecida uns anos atrás e eu encontrei com algumas amigas que sempre estiveram lá. Nunca saíram daquela cidade. E eu digo para vocês assim que elas estão bem melhores do que eu. Em termos financeiros, em termos de qualidade de vida, em muitas questões, em termos de relacionamentos interpessoais também, porque é uma base que foi sólida, construída ao longo dos anos. Não existe um certo ou um errado. E eu tive a oportunidade de ver que os meus pensamentos não correspondiam necessariamente 100% à realidade, que existem outras realidades, né? Então, tudo depende do que a pessoa quer. Aí tem que saber o que quer, né? Esse é o caminho. Eu falo pro pessoal em Porto Alegre, eles sabem. Eu digo, eu moro em Nova Prata. Aí sempre acontece de uns falam, eu conheci alguém em Nova Prata. Eu falei, Nova Prata, a primeira coisa que ela vai dominar o mundo, tá? Porque tu vai em qualquer lugar, tu acha um pratense. Se tu não acha um pratense, tu acha alguém da região, com certeza. Certamente. E aí eu digo, em Nova Prata, a nossa região é um ponto fora do mapa. Quando fala no interior, mas pra quem vem pra cá e vê coisa de quarta, pelo menos quarta, dá pra se dizer de segunda a segunda. Mas segunda e terça, ou talvez dias mais fortes. Mas de quarta a domingo, sabe? Por mais que nós estamos em pandemia, nós sabemos que antes era quarta, tinha movimento, quinta tinha movimento, sexta-feira era lotado aqui. Sim. Sábado, domingo, hoje com pandemia tem o Tupi que tá cheio, entendeu? Também. Sim. Tá tudo cheio, mesmo tá cheio. E a cidade é muito movimentada. Certo. A nossa região é muito movimentada. O pessoal não tem ideia, que é um ponto fora do mapa, com Mas certeza. eu até conversava com os meus colegas de faculdade e eles pensam que aqui o chão dentro de casa é terra ou que aqui tem mar. Eu disse, não, infelizmente nenhuma das duas coisas. Mas tem cachoeiras lindíssimas. Lindas. E o nosso piso não é de terra, mas é gostoso, assim, é tipo o clima do interior. É muito bom. É muito bom. Sim. Eu sempre falo que cidade grande pra mim, né, vou dar o meu depoimento agora, cidade grande pra mim é pra passear. Depois que eu passeei, né, fui pro shopping, fui, né, um pouco para aquela loucura, eu volto para minha casa, pro meu trabalho, eu moro a 1 quilômetro do meu trabalho, né, então, pelo amor de Deus, no dia que me apertar, eu venho a pé, sabe? Sim. Então, eu digo que é uma qualidade até para minha filha crescer e tudo mais, não é aquele medo, claro que a gente tem que ter cuidado, sempre. Quem é pai, quem é mãe, sempre vai ter medo, indiferente se tu tá em Nova Prata, se tu tá em Porto Alegre, sempre vai ter medo, né? Eu acho que ele domina, porém, aqui a gente sabe que a gente tem mais segurança. Ansiedade, né? Isso aí. Isso aí. Então, pessoal, agora eu vou chamar um intervalinho comercial, né? Agradecendo a Lojas Beneduzzi, que me veste, a Odontologia Pazinato, né? Que é show de bola, atende muito crianças, gestantes, né? Famílias em si. Interno Imóveis e Decoração, que também, é um sonho entrar naquela loja. Então, agradecendo, eu vou para os comerciais e a gente já retorna com mais papo, certo? Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. E pensando em você, para comemorar esta data especial, a Interni lança 3 sorteios para deixar seus ambientes ainda mais lindos. São 2 sorteios pelas redes sociais e 1 pela loja física. Interni, móveis e decorações.
Secretaria de Estado da Cultura apresenta Projeto Live Conexão Cultural Serra Gaúcha. Transmissão nos canais da Conecta Web TV. Dia 22 de novembro, domingo, a partir das 18 horas. Grupo Carla, Grupo Celebration. Show humorístico com Zé Calvi. Realização Delta Som e Luz. CL Áudio. Conecta TV. Patrocínio Adilnet Telecom. Supermercado Porta. A sua satisfação é o que importa. Passo Pancote. Produtos para agropecuária. Produção cultural TBT Produções. Financiamento Sistema Procultura RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. Então voltamos. E para continuar, né, o nosso assunto sobre os desafios que a gente tem, aqui em especial que estamos conversando com jovens, temos também dados que conversamos com a psicóloga Chayane Marcante fizemos a pergunta aqui, qual a porcentagem ou a faixa etária de pessoas que procuram por causa da ansiedade, e na sua opinião, se essa porcentagem... Porque essa porcentagem é nessa faixa etária, na real, né? Que de acordo com quem são as pessoas que a procuram, né? Qual é o porquê que são essas pessoas. Então, a Chayane respondeu para nós. Então, Doug, roda o VT. Em relação à prevalência de faixa etária das pessoas que chegam ao consultório por conta de sentirem-se ansiosas, né, ou que buscam por conta da ansiedade, o que se pode observar é que ocorre nas mais variadas, né, sejam adolescentes, adultos jovens, que muitas vezes essa é a forma como eles conseguem nomear naquele momento em que iniciam um processo de acompanhamento psicoterapêutico situações de insatisfação ou situações de angústia e de algum outro tipo de sofrimento. E é recorrente que essas questões se apresentem em momentos de tomada de decisão, de pressões sociais, em relação à produtividade, em excesso de atividades na rotina, uma cobrança excessiva. Então, são inúmeras situações, pois elas perpassam as pessoas que existem uma diversidade muito grande de experiências, né? Mas penso que essas sejam algumas bastante recorrentes na minha prática. Então, voltando, obrigada pelos teus dados, então, para nossa psicóloga. E eu quero, então, ir conversando com vocês em relação a... Antes a gente conversou sobre como a gente pode desviar essa ansiedade. E temos a questão do jovem que
pode estar em busca de outras formas, né? A gente comentou aqui, enquanto rodava também, a questão da droga, né, pessoal? O que vocês veem, vocês como jovens, atuantes na sociedade, vocês estão sempre no meio, né? Eu acho que eu tenho, não querendo falar, Sim. eu tenho mais propriedade para falar disso porque eu tô desde meus 15 anos na noite. Então, querendo ou não, na noite é onde mais acontece isso da droga, de rolar droga. E uma coisa que eu até comentei com o promotor, quando eu vi uma palestra dele na UFSC, muito boa, até nem lembro o assunto em si, eu acho que era a questão de eventos, até por isso que eu quis ir. Que ele fala, que todo mundo fala e os jovens fazem muita piada com isso. A primeira é de graça. Eu entendo a questão do primeiro é de graça, é porque tu tá com os teus amigos ali e tal. Mas o primeiro o jovem procura, eu te digo, o jovem eles estão começando a se interessar por isso. A curiosidade. A curiosidade. Só que o problema é que onde eles se informam sobre esse assunto, não é com médicos, não é com psicólogos, não é com pessoas da área. É com os amigos dele. Com certeza os amigos dele vão falar que é bom. Porque, com certeza, a droga é algo que te faz te sentir bem. Faz escapar da realidade. Certo. Mas não quer dizer que vai fazer bem pro teu corpo. Mas a longo prazo, quem que vai saber? Quem entende do assunto. Não quem tá na área. E aí acontece, o cara prova achando... Porque o que mais ele ouve? Ouve as campanhas, isso faz mal, isso é ruim, isso é... O cara acha, vai provar e vai ser algo que ele vai sentir, que nem quando tu ouve, tu fala, brócolis é ruim, e aí tu come e sente um gosto ruim, eu não quero mais brócolis. Não é que não faz mal, mas é ruim, eu quero dizer. O cara ouve isso, vai lá, prova a droga, mas isso aqui é bom. Isso aqui... E tudo isso que me falaram é mentira, sabe? Já ouvi pai falando... É porque é acumulativo isso, sim, né? Tu não pode incentivar, com certeza não, porque é uma coisa que faz mal a longo prazo. Mas tu tem que conversar com o jovem, entendeu? Porque cada vez mais esse assunto tá em pauta e cada vez mais estão indo atrás disso. E tu deixar isso a solta na mão... Não tem ninguém que regulariza isso, entendeu? Tu vai deixar na mão de quem? Entendeu? Tu deixa na mão de quem vende. De quem vai, com certeza vai falar bem, porque ele tá um pouco se lixando, entendeu? Tu acha que vai ir meta atrás dele, cobrar? Não vai, entendeu? Porque ele tá um pouco se lixando pra isso. Ele quer mais é vender, ele quer ganhar dinheiro, entendeu? E quem se dá mal com isso é os pais, porque os pais que... O filho vai lá, vem, sabe? Acontece, o cara chega a nível de vender coisa, entendeu? Sabe? Chega a histórias... E é muito triste ver isso. Por isso eu digo, sabe? Quando eu vejo... Eu tenho muito contato com o jovem diretamente. Quando eu vejo que o jovem começa a ter interesse, porque eu sou um cara que estudo bastante, e eles começam a vir perguntar pra mim sobre isso. Eu digo, se tu tem interesse, só pelo amor de Deus, sabe, conversa com alguém do assunto, sabe? Porque os jovens vão atrás, sabe? É algo que hoje não, eu acho que sempre esteve na moda, entendeu? Quem não? E o que tá na moda, o que é proibido, o pessoal quer, não é à toa que bebe, dirige, entendeu? E tu ficar reprimindo isso, sabe? O que eu ia falar antes... É procurar ajuda, né, Gil? O pai tava dizendo, se tu usar isso, tua pele vai escamar. Eu juro que o pai falou isso, tua pele vai escamar e vai sangrar. Isso não acontece, mas a longo prazo... Depois que eles descobrem que não acontece, é um problema, né? Depois que eles descobrem, poxa, então meu pai, que é a pessoa que eu mais confiava na vida, mentiu pra mim, sabe? O pai tem que se informar, tem que saber o que acontece. A maconha, que é uma das mais famosas hoje, está mais em falta. Poxa, ela causa muita depressão, causa muita ansiedade, ela causa ataque de pânico nas pessoas que já tem, pode causar esquizofrenia, sabe? As pessoas não têm ideia disso. As pessoas começam... Ele quer aliviar o momento, porque no início é mais por curtição, mas depois... Que é a nossa questão, né? Que é a nossa questão. É aliviar o momento, né, dele. Tu vai fugir do assunto. Tu vai fugir, entendeu? E vai para drogas piores. Sim. A chance de ir é muito maior. É isso aí, Érica. Eu vejo por mim, os meus pais sempre foram pessoas muito abertas comigo, com a minha irmã, sempre conversaram e tal. Inclusive, meu pai até um dia disse, se um dia vocês se sentirem vontade de experimentar, primeiro conversem com nós, né? E não tenho, acho que na minha família, que eu não saiba ninguém usar drogas, mas enfim, eu tenho caso de alguém que é fumante e tal. Então, talvez eu acho que por muito tempo ter convivido, enfim, com isso, eu sei o quanto é ruim, sabe? Então, tipo, eu nunca tive vontade de usar e nem nada. Tipo, não tenho preconceito com quem usa, mas eu vejo que tem muita questão de algo que
está na moda, tipo, tu não... Ah, tu tá num grupinho e todo mundo tá fumando, às vezes tu se sente mal por não tá, entendeu? Parece que tu não tá incluído naquilo, sabe? Tu não tá na vibe deles. É isso, mas eu nunca fui uma pessoa que, tipo, não, vou fazer isso porque todo mundo tá fazendo. Mas eu, infelizmente, acho que cada dia mais as pessoas têm cabeças mais fracas, assim. Não, vou fazer porque todo mundo tá fazendo. Se eu não fizer isso, não tô no grupo e tudo mais, sabe? É isso aí. Então, Então a assim, gente tem que tomar o cuidado e pra quem realmente sentir, buscar uma ajuda, né? O melhor exemplo talvez seja agora com a pandemia com as máscaras. O pessoal que tá saindo, sabe? Poxa, é só usar uma máscara, sabe? Por mais que quando não tá bebendo, usa máscara, sabe? Mas se tu vê o pessoal na rua, sabe? Se tu tá usando máscara em meio a uma multidão que não tá usando, tu é o estranho. Sim. Assim É a mesma acontece com a questão. droga, entendeu? E eu vejo até quantas vezes eu já tirei máscara e que eu tô, tipo, num lugar que tem, né, diversas pessoas e não estão usando, eu tiro porque eu me sinto mal. Sim. Então eu vejo que muitas vezes, infelizmente, ainda a gente acaba... Indo pelos outros, né? Eu aprendi na minha faculdade, numa cadeira que se chama efeito manada. Que é quando todos fazem alguma coisa, tu quer copiar, sabe? E às vezes só vai se dar conta depois, sabe? Tudo é assim, sabe? A gente é muito influenciado por isso. Um dia desse a gente tem que falar, inclusive, sobre as influências e... Não, o que eu acho é só que eu falei sobre drogas ilícitas. Mas o álcool também é um ótimo exemplo disso, sabe? Já experimentaram ir numa festa e não beber? Quantas pessoas vão te dizer, tu tá maluco? Tu tem certeza que tá fazendo promessa? Tu tá tomando remédio e não pode tomar nada? Eu lembro uma vez que eu tirei o Císio e eu não podia beber porque eu tava tomando antibiótico. Nossa, eu me senti muito mal. E é muito errado isso, porque eu lembro que uma vez quando eu era mais nova eu conseguia ir pra uma festa e não beber, sabe? Ou beber pouquíssimo, assim. E aí, hoje, tipo, parece que é alguma coisa que tu faz falta. Ou, tipo, tu se sente uma pessoa muito séria, sabe? Sim. Tu vê que tá todo mundo ali curtindo e tal, e tu tá mais tranquilo. Isso aí, então, é mais um dos desafios dos jovens que a gente tem que realmente, né, chamar atenção e para que eles tomem cuidado. Antes de conversar com a Lauana, que eu quero que ela fale agora também um pouquinho sobre a UX, que abriu as inscrições e tudo mais, eu quero ler algumas mensagens que eu recebi. Eu não sei se eu recebi todas, tá, pessoal? Então eu peço desculpa caso eu não cite alguém. A Beatriz Fiório, que é a companheira de papo reto aqui do pessoal, ela colocou que nunca viu a Érica e o Gil tão comportados. O programa tá lindo, muito obrigada, Érica. A Érica não, Bia. A Rosângela Zancan, estou amando esse programa, obrigada, Rosângela. A Jocola, bom dia, vamos defender sim o SUS, ele é essencial, a gente vai defender. O Daniel Panisson, meu colega, fotógrafo, amo ele. Laura tá maravilhosa, muito obrigada, gente, eu fico muito feliz com esses comentários. A Karina Deboni também escreveu, Laura, tô amando esse teu cabelo, muito obrigada, né? Todo mundo sabe que a vida inteira eu tive um cabelo maior, e aí agora, pra dar aquela modificada, eu resolvi cortar assim, né? Então, mudei um pouquinho, vamos lá. E eu quero também, eu vi que só entrou uma caixinha da Íria, né? A esposa do Marco Gotardo, que são nossos amigos. Ela também mandou uma mensagenzinha, eu não consegui abrir ela, tá, Íria? Mas quero te mandar um abraço, fico muito feliz que tu esteja acompanhando e comentou do meu cabelo. Não tá amarrado, tá? Eu só vi a primeira frase. Ele não tá amarrado, ele tá cortado mesmo. Então, obrigada, pessoal, pelo carinho. E agora eu gostaria de conversar com a Lauana. Lauana, então, pra gente dar esse suporte para os jovens, né? Que a gente tá falando sobre os desafios deles e tudo mais. E a UX está com inscrições abertas, então? Estamos com inscrições abertas para o vestibular tradicional de verão, que vai acontecer de uma forma presencial no dia 22 de novembro. E para os cursos, no caso de administração, agronomia, ciências contábeis, direito, esses são os bacharelados, 4, 5 anos. E tem os tecnólogos também, que é uma graduação, como esses outros que eu citei, em gestão financeira e gestão de produção industrial. A diferença desse tecnólogo para o bacharelado é que ele pega matérias específicas, conteúdos específicos sobre finanças, sobre logística ou sobre produção industrial, e a pessoa sai especialista, o aluno sai especialista
naquele ponto É mais que foi prático. visto. É mais prático, é mais rápido. Hoje os tecnólogos são muito bons. Muito bons e são reconhecidos Sim. como uma graduação. A pessoa pode fazer um tecnólogo e fazer na sequência um mestrado. Para quem Claro. se interessa muito mais em questão de receber o dinheiro, tudo, hoje o tecnólogo está sendo muito mais valorizado que o próprio graduando. O mercado para os tecnólogos, os cursos Muito técnicos bom. também são... É muito bom, para quem se Bem- interessa, bem para quem precisa interessante. disso, Sim. é muito interessante, melhora muito. Inclusive tem próprias empresas que pagam cursos tecnológicos, então daqui a pouco tu incentivar. Olha, eu tenho interesse em aprender essa área aqui, tecnólogo. Tem como tu me pagar, conversar com a empresa? Muitas empresas pagam, muitas imobiliárias eu sei que estão pagando cursos para verdade. trabalhadores, muito interessante. Indústrias também. Ótimo. E, Luana, me fala também sobre... Sei que a UX abriu também a entrada, né, aos vestibulares durante o ano inteiro também, né? Isso. Esse no dia 22, que vai ser na modalidade presencial, é o vestibular de verão, que a gente ainda mantém a tradição, né? Contudo, tem uma professora Valneide, inclusive ontem a gente fez uma live pelo YouTube sobre a Feira das Profissões. Teve ali uma palestrante, a professora Ana Baitenbrack, que falou o seguinte: sucesso profissional, por onde começar. Então, é só acessar as páginas ali do Facebook, Instagram do Campo de Nova Prata, da UX, e você pode ter acesso. E ali a professora Valneide, que é de Caxias do Sul, ela faz uma analogia sensacional, que ela diz que uma vez era como se fosse um castelo medieval, né? Que uma vez, 2 vezes por ano, abria as suas portas para que as pessoas entrassem naquela fortaleza. E hoje não, essa porta está sempre aberta, esse portão está sempre aberto. Isso significa que o aluno ele pode entrar, seja semanal, através de aproveitamento de notas do Enem, redações anteriores. Existem algumas possibilidades de entradas semanais e também mensalmente através da prova, que é uma redação, na verdade, e aí ele se matricula, faz a sua inscrição e realiza a prova na modalidade hoje, durante a pandemia, na modalidade síncrona, que é presencial online. Então, permanecemos com essas formas de ingresso e que são facilitadoras. Facilitadoras, inovadoras, disruptivas. E daqui um pouco, assim, final do ano a pessoa não sabe ainda o que ela quer, ela ainda vai ter que estudar, ela ainda vai ter que pensar no que ela quer, e ela tem a possibilidade de entrar depois, no decorrer do ano. O que nós temos de mais precioso, seja vocês têm 22, 19, a gente passou um tempo dessa idade, mas ainda somos jovens, né, Laura? Com certeza. Independente da idade, o bem mais precioso que nós temos é o tempo. E ter ele nas mãos e poder decidir como utilizá-lo, sem ter toda essa pressão que gera ansiedade, essa angústia, é algo muito favorável e proporciona liberdade. A universidade cada vez mais está com suas portas abertas para se aproximar dos jovens, para se aproximar da comunidade como um todo e dar oportunidades, não aprisionar. Então, o processo em fluxo contínuo, que pode ser mensal ou semanal, a grande questão dela é opção de escolha, gerenciar o seu próprio tempo. A UX, eu sei que ela abriu uma sala, né, de cope, que se fala. Essa coworking, coworking, ela é muito boa. Sensacional. Eu não cheguei a precisar ainda dela, mas eu acho que ainda vou precisar. Porque eu tá aumentando os planejamentos, então eu vou precisar de uma sala maior, e como eu não tenho ainda para alugar, ainda mais porque minha área é eventos e não tem tão pandemia, complica. Mas eu sei que lá vocês fizeram uma reutilização da demolições. Eu achei isso muito interessante. Até vamos chamar atenção aqui pro coworking, né, que é o espaço aqui de Nova Prata, que a UX acabou cedendo o local e ele foi todo reformado e tá bem legal para receber os primeiros, assim, seriam os empresários, né? Os primeiros passos dos empresários. Às vezes tu ainda não tem o teu escritório, mas tu pode agendar a tua reunião
ou agendar com, né, os teus clientes, enfim, ou trabalhar mesmo lá naquele espaço. Leva teu material, monta lá e tu pode trabalhar. Então, o que o Gil tá comentando aqui, que é super importante, Muito bom. é muito legal que a UX, né, cedeu o espaço, é algo que eu acho que as pessoas deveriam realmente aproveitar. Essa gurizada que está começando principalmente, mas empresas também, empresas às vezes que precisam de uma reunião maior, um espaço maior, pode marcar horário lá. Depois eu acho que a gente até pode deixar nas redes ou procura no Espaço Coworking Nova Prata, né? Isso que aí tem os telefones para poder agendar horário lá também. E é uma parceria com a iniciativa pública também, né? Uma parceria do município. Então, são 3 setores que se uniram para proporcionar esse espaço, de fato. E é excelente para conhecer novas pessoas, fazer ideias. uma interação social. E sempre sai negócio, né? Para quem tá... Negócios acontecem na rua, né? Via de regra. Então, isso mesmo. vale a pena, sim. Internet gratuita, inclusive. Olha aí, coisa boa. Não vamos dar ideia, né, pessoal, que daqui a pouco vou lá só pela Wi-Fi. Então, pessoal, eu vou chamar agora a terceira pergunta que fizemos para a Chayane Marcante, para psicóloga, né, que fala: na sua opinião, pessoas mais velhas reprimem mais seus sentimentos, escondem ansiedade? Então, roda para nós a resposta da Chayane Marcante. Bem, em relação a essa última questão, o que eu penso é que cada pessoa ela vai ter uma manifestação em relação a uma situação de insatisfação ou de sofrimento que vai dizer respeito à sua organização psíquica e não necessariamente à sua faixa etária, né? Então, as pessoas de diferentes faixas etárias vão apresentar determinadas situações, determinados sintomas que vão querer falar sobre algo, né? Freud, parafraseando, né, diz que as emoções não expressas nunca morrem, né? Elas retornam de uma forma muito mais forte posteriormente. Então, acredito que as experiências tenham muito disso. Quando não se pensa, quando se busca esconder, não olhar, as coisas elas seguem dentro, né? Elas precisam ser postas para fora, precisam ser olhadas e pensadas, independente da faixa etária, independente do momento de vida que se esteja passando. Em relação ao uso de medicações, é importante a gente pensar que em muitas situações de sofrimento psíquico grave, entre elas as relacionadas à ansiedade, o uso de medicação ele vai ser bastante importante para que a pessoa consiga aliviar os sintomas e ir retomando as suas atividades. Sabemos que tem um estigma muito grande em relação a pessoas que fazem uso, né, de psicofármacos, que fazem acompanhamento psiquiátrico. Então, acho que são questões que a gente precisa debater e combater de forma muito ética, muito cuidadosa, com acompanhamento responsável. Assim como a medicação vai ajudar a aliviar o sintoma, é o processo de psicoterapia que vai auxiliar a pensar sobre aquele sintoma, sobre aquela origem e assim ressignificar. Então, entendo que a prática dessas duas áreas, elas precisam andar juntas num caminho que pensa a saúde dos sujeitos, né? Que pensa as questões de saúde mental de uma forma ética, comprometida e responsável. Então, percebemos aqui, agradecendo antes a psicóloga Chayane Marcante, que nos enviou os vídeos, né? Chayane, muito obrigada pela tua participação. Ela é de extrema valia para o nosso assunto, realmente ele é super pertinente. Então, muito obrigada. Então, percebemos que não existe idade para termos ou crise de ansiedade ou outras crises, isso independe da idade. Aqui, facilmente a gente comenta, porque estamos com jovens de cabeça aberta, que facilita essa, né, a nossa conversa. Mas, sim, para quem se sente mal e precisa procurar um auxílio, não é uma fraqueza. Se precisa de auxílio,
precisa da psicóloga, precisa do psiquiatra, isso não é fraqueza, né? A gente só não pode se encher de desculpas, né? Na hora que a psicóloga fala, a gente tem que entender, pôr para dentro, né? E tentar nos melhorar. Então, assim, pessoal, como vocês se sentem conseguindo falar sobre isso? Antes eu vou falar com os jovens, depois eu comento um pouquinho com a Lauana também. Então, Lauana, Érica, desculpa, como é que tu te sente, assim, conseguindo falar sobre os teus problemas abertamente para as pessoas? Sim, eu sempre achei bem tranquilo, porque há um tempo atrás, na verdade, eu fazia acho que uns 3 anos, eu fiz um canal no YouTube. Daí, no início, também a minha intenção era ser famosa. Aí, depois, eu fui recebendo uns comentários que eu conseguia ajudar as pessoas e tudo mais. E aí, pra mim, isso foi tudo, assim. Porque eu acho que as redes sociais têm muito essa questão de a gente só querer mostrar o que é bom, sabe? Ah, não, vou mostrar aqui quando eu tô maquiada, quando alguma coisa boa aconteceu. Mas, na real, nossa vida não é só coisas boas, né? Então, desde o início, assim, que eu fiz meu Instagram, eu postava alguns vídeos e tal. Tipo, eu tenho poucos seguidores, mas eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Então, eu dizia, hoje meu dia não tá legal e tudo mais, porque muitas vezes, e principalmente hoje, tu entra na internet, são só coisas boas que tu enxerga. No Instagram, pelo menos. Sim. Eu tô aqui fazendo não sei o quê. Eu me sinto melhor postando coisas boas, claro. Sim. Mas eu acho que também é legal a gente dividir coisas que talvez não sejam tão boas, né? E eu também procurei ajuda de uma psicóloga há uns 2 anos, principalmente quando eu me mudei pra Porto Alegre e tal, que eu desisti do meu curso. Que aí, tipo, parece que cai tudo em cima da tua cabeça. Tu tinha tudo planejado, não, vou fazer teatro, vou estudar em tal. E aí eu acho que também essa questão de eu ser uma pessoa aberta e conseguir falar o que eu sinto, acho que é muito bom, assim. E eu acho que até um conselho, não sei se eu posso dar um conselho. É um conselho seu, sim. Eu acho que pra quem não consegue se abrir com os outros, eu acho que é até legal conversar consigo mesmo quando tá sozinho, sabe? Porque tu fala e tu mesmo se escuta. Então, acho que já é alguma coisa, sabe? Tu não guardar só pra ti, mas fala com o espelho, entendeu? Fala com alguém, mas já tá falando, sabe? Sim, tu te alivia com isso. Não querendo, isso é um conceito. Não querendo entrar, porque senão eu vou entrar muito a fundo nesse assunto, mas a religião ajuda muito nisso, com a questão de conversar com Jesus. Sim, com certeza. Para quem tem um apego a algo maior, né, ou a Deus, ou a quem acredita, né? O padre foi o primeiro psicólogo. Quando tu ia lá se confessar, tu ia lá e falava teus problemas, ele te achava uma maneira de te aliviar os problemas, que era rezando. E aí tu já te sente, tu respira melhor, né? Quando tu consegue pôr para fora os seus problemas. E aí, Lauana, a gente não tem 19, 20 anos, mas a gente também tem as nossas questões, né? Tu sente que os jovens conseguem se abrir mais para essas questões, assim, de expor, né? Eu sou ansioso, eu passei por isso, passei por aquilo. Como é que tu vê esse lado? Sim, eu vejo que hoje em dias existe uma maior liberdade para falar sobre saúde mental. Eu tenho 35, né, Laura? Dos meus 15 anos até hoje, conversando, fazendo uma comparação com a galera de 15 até 20 e tantos anos, eu percebo que não existe mais preconceito. Então, muitos tabus foram quebrados em termos de sociedade mesmo. É muito mais fácil ser aceito, sendo diferente, por exemplo, né? Exato. Há 20 anos atrás, eu precisava me enquadrar mais, atender mais necessidades da família, da sociedade. Hoje eu percebo que tá tudo bem ser diferente, tá tudo bem falar, eu tenho problema, eu preciso de ajuda, ou tô conversando comigo mesmo e não vou ser considerado um louco. Então a expressão criativa e artística também é muito mais bem aceita, e são formas de conversar consigo, conversar com Deus. Então, sim, eu percebo que hoje em dia tá mais leve do que há 20 anos atrás, quando eu era adolescente. Eu acho que isso vem por conta mais, por causa como a gente falou antes, da rede social, entendeu? Isso tu acaba, às vezes, eu falo ali meu problema, e eu vejo que muita gente se identifica e só tem medo de falar, entendeu? Já veio pessoas me chamar no privado, só que isso abre preceito pra também terraplanistas acharem sua gleba, entendeu? Acham pra pessoas que antes ficavam quietas, hoje estão falando, entendeu? Porque se abriu. Sim, né? se Hoje abriu muito. Não se tem mais essa questão de
preconceito. Quer dizer, tem preconceito. Sim, A gente não pode dizer que não tem, que não existe. Mas hoje está muito mais leve, né? A gente pouco se importa, quer dizer, falando... De uma forma geral, né? Com situações que antigamente eram na UOL, né? Hoje eram inadmissíveis, eram motivo de vergonha. Vamos né? dizer, eu digo pouco se importa, eu tô falando em relação a por exemplo, casais que hoje têm filhos sem serem casados. Porque o casamento que vale é tu estar com a pessoa, né? Sim. Tu estar, né, gostar da pessoa, gostar da tua família. Agora, se tu é casado, se não é, eu pouco me importo, entendeu? Eu acho que é com principalmente essas situações que antigamente se tinha, né, são os padrões, né, os antigos padrões, né? Mas a gente tem toda a parte, né, psicológica que as pessoas estão vivendo, principalmente por causa da pandemia, que muitos estão fechados em casa, muitos estão, né, sem poder ter esse contato com a família mesmo, né? Tem o pessoal que é de risco, né, pessoal de mais idade, que diz, poxa, meu filho mora em São Paulo e fazem 7 meses que eu não o vejo. Né? E aí a pessoa disse, que triste, né? Eu ainda não posso ver meu filho, né? Até isso tudo não passar, ele não pode vir para cá. Então, assim, são questões que estão abalando o psicológico. Sim. Mas, gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Olha, muito obrigada, Lauana, né, por ter vindo, aceito o nosso convite. E a gente sabia que a UX, ela sempre tem coisas, né, a acrescentar na nossa programação, né, agradeço. Gil, obrigada, teu papo sempre é muito bom, construtivo. Érica, é ótimo te ouvir sempre. E um dia desses a Bia aparece aí também, pessoal. Sim. A Bia, ela tá fazendo as aulas da carteira e não pode faltar, que não é presencial, mas tem tem a conferência. Né? E outra, vamos fazer o correto, né, gente? Pelo amor de Deus. Cuidado, né? Pra não fazer emburrada no trânsito. Isso aí. Né? Porque daqui um pouco ela vai estar pegando aí uns carros, volta, né? Então tá, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar e eu espero vocês amanhã para Algo a Mais. O nosso assunto vai ser mães de primeira viagem. É algo também bem gostoso, que a gente vai poder falar sobre tudo que essas mães passam com as crianças, né? Ou quando descobrem, né, que vão ser mães, ou, né, depois quando já tem os seus filhos, todas as dificuldades. Muito obrigada, pessoal, e até amanhã.